Porque 8 mães de santo tentaram me buscar e hoje estão na igreja adventista. E ao entrar na porta da igreja, dentro, onde eu vi meu filho descendo no tanque batismal ali, o pastor pegando a mão dele e ele descendo ali para dentro do tanque batismal. Quando eu vi aquilo, que eu fui entrar para tocar o terror ali dentro, eu senti um poder sobrenatural. Aquele poder tirou a minha raiva, a minha ira e me deixou quieto. E eu ainda fiquei com medo. Eu disse, por que eu não vou lutar mais contra isso? Que força é essa? Que energia? Na época eu chamava energia espiritual. Mas não, era o Espírito Santo que interviu diretamente, barrando aquela legião do Espírito e também tirando a ira do meu coração. Eu fui para amaldiçoar meu filho. E Deus fez eu abençoar meu filho na beira do tanque. A minha história ela é um pouco forte, né? Eu gostaria de falar para vocês também. Eu era pai de santo de Candomblé, fui pai de santo de Candomblé por mais de 30 anos. Foi uma guerra muito grande para me chegar até aqui hoje. E eu gostaria de entrar um pouco dessa história. Antes de eu iniciar, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, aqui em Efésios, capítulo 6, só para a gente entrar aqui sobre guerra espiritual. E finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A palavra fala aqui que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, contra os nossos vizinhos, contra os nossos amigos. A nossa luta ela é espiritual e ela é real, ela existe. Existe uma guerra acima da nossa cabeça entre o bem e o mal. E tudo isso ele vem buscando a nossa atenção e a nossa adoração. Para que lado a gente vai inclinar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração, né? Eu digo que só existe 2 igrejas, a igreja de Abel e a igreja de Caim. A igreja daqueles que amam a Deus e é obediente a Ele. E a igreja daquele que não ama a Deus e é rebelde, desobediente, né? Eu, por mais de 30 anos, fui pai de santo de Candomblé. Eu fui criado desde os 11 anos, fui feito no santo, como é falado na nossa linguagem lá, né? Mas aos 1 ano e 8 meses, a minha mãe levou para um rezador, porque eu estava com uma doença chamada quebrante. É comum isso na região norte, né? O pastor acho que deve saber bem isso. É comum levar para um rezador. E lá, ao rezar, o Espírito já falou para o rezador que eu tinha sido escolhido. Então a minha mãe tinha que me entregar, que ela me entregasse, eu ia ser uma pessoa sucedida e ia poder ajudar a família. Mas também que ela não me entregasse, eles iam tirar a minha vida e também ela ia entrar em maldição. E ela aceitou. Até porque a minha avó também era desse lado espírita e minha mãe sempre gostava dessas coisas do ocultismo, né? Mas aos 11 anos de idade chegou o chamado, através de uma possessão. E é engraçado que ao sofrer a primeira possessão, a minha mãe tinha um salão e a mãe de santo estava nesse salão, toda de branco, e eu passei no corredor, mas minha mãe não sabia que ela era mãe de santo, e eu sentar na cozinha, na mesa, eu acabei entrando em possessão aos 11 anos de idade. Então, naquele momento ali, foi uma guerra muito grande, e de repente, quando a minha mãe estava chorando lá, de joelho, pedindo para o espírito ir embora, porque ela estava atendendo uma cliente, e ela podia perder a cliente. Era a primeira vez que aquela cliente tinha chegado lá. E ali ela acabou batendo o nome da minha mãe e disse que eu era do babado. E ela tinha vindo lá, naquele momento, ela era a hora do chamado, eu tinha que ser preparado. Então, naquele dia, no outro dia, a minha mãe me entregou para um terreiro de Candomblé, aos 11 anos de idade. E eu vivi a vida toda dentro de um terreiro de Candomblé. Construí a minha família, tive a minha casa, mas era tudo separado. Mas nesse período, mantive todo o tempo a minha família preservada. Meu filho e minha esposa. Eu nunca quis ir lá. Porque mesmo eu servindo Satanás conscientemente, eu sabia que ali não era lugar para eles.
Nunca quis ensinar, nunca meu filho levantava curiosidade, eu mudava de assunto, mas nunca quis para ele não sentir vontade de ir para aquele local. Porque eu não tive escolha, eu fui entregue, eu não tive infância. Então, lá eu não podia estudar, né? Minha vida era ali focado naquilo, para aprender tudo aquilo através da Mãe de Santo, através dos espíritos, que tinha um contato direto com a gente. Então, mas a minha história, ela começa, dali é o começo da história. E daí se passou mais de 30 anos. E, de repente, meu filho conheceu um grupo de jovens. Foi convidado por um jovem, que era do Colégio Militar, que ele também fazia parte do Colégio Militar de Manaus, e para um campeonato de videogame. E nesse campeonato de videogame, era um método que os jovens de Bravador estavam usando para resgatar outros jovens de fora. Então, qual era o método que o pastor usou, o pastor do jovem? Bora criar um jogo de videogame, de futebol, mas aquilo era rápido, aquele joguinho, cada um levava um videogame e depois já introduzia no louvor, naquela... E era muito rápido a maneira de introduzir. Até hoje a igreja usa esse método lá. E ali, depois de 3 meses, ele conheceu, virou desbravador, e levaram ele para a igreja. Depois de 3 meses, ele foi convidado aí para o Espaço Alfa. E lá ele conheceu, se envolveu e acabou tomando a decisão pelo batismo. E eu, como eu vivia trabalhando direto, eu trabalhava muito dentro do terreiro, praticamente só ia em casa para dormir. Né? De manhã cedo, acordava para tomar café, minha esposa ia trabalhar e levava ele, e eu também já ia para o terreiro. Mas dia de sexta-feira, a partir de 6 horas da tarde, até sábado, meia-noite, eu não voltava para casa. Eu ficava dentro do terreiro. Era o dia que tinha mais rituais das trevas ali dentro, de sacrifício de animal. Porque eu era um sacerdote. E naquela guerra espiritual ali, mas o único dia que eu não trabalhava era o domingo. Eu passei mais de 30 anos guardando o domingo, pastor. Porque os espíritos diziam que o domingo era da minha família. E os clientes tanto sabiam que eu não trabalhava no domingo, que ninguém me ligava no domingo. Porque aquele que me perturbasse no domingo era amaldiçoado pelos espíritos. Mesmo que ele fosse rico, ficava pobre. Então o pessoal já tinha medo. Não me procurava. Então quando eu passei a guardar o sábado, foi muito fácil para mim. Porque eu já tinha uma disciplina do domingo. E descobrindo que o verdadeiro dia de guarda era o sábado, eu já entrei de cabeça. Guardando. Mas eu entrei guardando porque eu vi na Bíblia os 10 mandamentos. Tinha que guardar. Mas depois eu descobri na própria Bíblia que era uma prova de amor. Está lá em João. Se você me ama, guardarei meus mandamentos. Aí eu fui descobrindo. Hoje eu tenho certeza que eu amo Jesus, porque eu guardo por amor, não por obrigação. E ele, nesse momento lá, ele foi comigo e disse que ia se batizar. Tomou a decisão de se batizar, ele e minha esposa. Chegou, falou para ela, e ela pegou e conversa com teu pai. Ele chegou comigo lá e falou que tinha tomado a decisão. Eu disse que ele não ia se batizar. Até porque as trevas não se misturam com a luz. E devido a eu não estar acompanhando ali a adolescência dele, então eu não via os movimentos. E nem os espíritos acabavam de dizer, não, ele já está ali, bora tirar. Não, nada disso aconteceu. Porque o Espírito Santo já estava protegendo e trabalhando na vida dele. E no meio dessa guerra espiritual, eu disse para minha esposa, disse que ele não ia se batizar, porque ele já era batizado na igreja católica. E eu disse que ele não ia se batizar. Eu disse para ela, você vai sábado com ele, porque eu sabia que todo sábado ele saía para um grupo de jovens, né? Que eu não sabia para onde ia. Eu sabia que era um movimento com esses jovens. E eu disse, tu vai lá, vê com quem ele anda e tira ele de lá. Aí a minha esposa foi no outro sábado ver com quem meu filho andava. Ela chegou lá, sentou dentro da igreja, era um ponto alugado ainda. E o culto, o louvor foi tão poderoso, Deus agiu. Ela passou o culto todinho chorando através do ministério de louvor. E depois veio a pregação, e no final da pregação o pastor ainda falou que os feiticeiros, idólatras, né, que está lá em Gálatas, acho que é a partir antes do dom do Espírito, acho que é 21, 19 a 23, que fecha tudo, né? E ela viu que ali, naquele momento, ela disse, meu marido é do candomblé, então ele não vai para o reino. Aí ela tomou a decisão naquele dia, chegou para o meu filho e disse, meu filho, esse lugar não é só para você, a partir de hoje também vai ser o meu lugar. E a partir daquele sábado, ela acabou levando ele para a igreja. Todos os sábados, e acabou se envolvendo.
E ali começou a grande conflito espiritual, né? Que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados. E aí eu comecei a entrar em guerra com a minha família. Tratei eles mal, desprezei mesmo, né? Cheguei um momento que eu tive que fazer um ritual para minha esposa perder o emprego e eu saí de casa no mesmo dia. No mesmo dia eu saí de casa, por ordem dele, fiz o ritual, ela perdeu o emprego. Né? E até a empresa que era bem sucedida quebrou tudo. Era muito rápido. Por quê? Porque ninguém estava em Cristo Jesus ali. Né? E Deus permitiu porque ele também tinha um projeto lá na frente. Porque eu acredito que Deus pega a maldição e transforma em bênção. Isso é poderoso. E eu acabei até saindo de casa. Ela tentou se batizar junto com meu filho e ele ficou firme na palavra. Disse que ia se batizar e pronto. Que ele ia ficar se posicionado do lado de Cristo. E a palavra Cristo, dentro do mundo das trevas, não se pode falar esse nome. Tanto que a gente é orientado pelos Espíritos nunca chegar perto de um cristão. Um cristão para nós é o maior inimigo, um inimigo. A gente tem que entrar em guerra. Agora imagine essa guerra dentro de casa. Foi uma guerra muito grande espiritualmente. E eu acabei saindo de casa. Antes disso, ela pegou ainda... tentou argumentar, mas eu não aceitava argumento nenhum. Saí de casa, deixei ela passar fome, necessidade. Só não passou fome porque minha mãe levava comida para ela. Mas eu deixei mesmo de entrar numa tribulação tão grande que era para ela desistir, ela e meu filho. Mas o que aconteceu? A igreja foi e abraçou a minha esposa e meu filho. Começaram a levar, como eu não tinha dinheiro para botar gasolina no carro, e eles levavam para a igreja passou a entrar em oração e intercessão durante 11 meses e 5 dias, orando e jejuando em escala de jejum. Porque sabia que ele já estava no conflito, e a minha esposa estava passando por essa guerra. Ela fez várias jornadas junto com a igreja. E a oração intercessória. Hoje eu creio muito na oração intercessória. Ela tem poder. Muitos oram, mas não sabem o poder da oração, não sabem reivindicar esse poder da oração para a gente. A gente tem que reivindicar o poder da palavra. Né? Deus fala que tudo que pedir, Ele dá. Mas às vezes a gente não sabe reivindicar. A gente pede só coisas materiais, né? A gente tem que pedir o espiritual. Por que o espiritual? Porque a gente cheio do espiritual, cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus, é que a gente vai aguentar essa tribulação que está chegando aí. Que não estiver buscando, a gente vai ser um vaso seco. Né? Então, estando cheio do Espírito, a gente vai estar com o vaso cheio do Espírito Santo. Então, tudo isso está no meio dessa guerra. Mas ela, voltando para o assunto, e depois eu acabei retornando para casa porque não deu certo essa tática. O Espírito disse, não, então volte para casa e bora tentar outro método. E eu voltei para cá, só que eu comecei a tratar pior ainda a minha família. Tratava como estranho, ia para a guerra mesmo com eles. Tratava mal, insultava. Né? A minha esposa, vivi com ela 18 anos, junto, não era o casado, mas nunca tinha falado para minha esposa que eu amava. Uma mulher viver com o marido de 18 anos, ele nunca abria a boca para dizer, minha esposa, eu te amo, porque eu não acreditava no amor. Eu estava com ela porque ela tinha engravidado e eu construí uma família, para ninguém dizer, ele engravidou e abandonou, né? Então eu tinha um nome a zelar. Mas tudo isso que foi acontecendo é porque Deus permitiu, né? E depois que eu voltei para casa, ela queria se batizar com meu filho, e o pastor mandou ela fazer um almoço para mim, comia muito mesmo, né? Tanto que eu sou gordinho, já perdi 20 quilos, graças a Deus, e eu quero chegar a 90. Mas porque eu mudei meu hábito alimentar e venho mudando cada vez mais, porque eu passei mais de 30 anos destruindo o templo do Espírito, e hoje eu quero, o restinho da minha vida, compensar essa destruição que eu fiz. Mas compensar como? Edificando o Espírito Santo na minha vida. E a parte da alimentação ela é importante. Né? Depois eu vou dizer por que é importante. Aí ela me pediu em casamento. Fez uma mesa bem bonita, me pediu em casamento porque ela queria se batizar. E eu sabendo que ela queria se batizar, porque eu já tinha visto eles comentar lá no quarto, e eu lá na sala acabei ouvindo. Né? E eu disse para ela que eu não ia me casar com ela, porque ela ia para o inferno comigo. Mas ela chorou muito. E acabou o batismo dela não acontecendo junto com o meu filho, porque os dois eram para estar batizados juntos. Né? Mas o pastor disse para ela esperar um pouquinho, porque Deus estava preparando também o meu batismo.
Olha o pastor, o poder da fé, né? O poder da palavra dele. E depois disso, se passou mais um período, tive alguns sonhos, que foi provação, que Deus mostrando ali algumas coisas para mim. Mas no dia do batismo do meu filho, ele ainda chegou a me convidar bem pertinho, eu disse que eu ia pensar, mas tinha hora que eu já falava como pai, mas tinha hora que já não era mais o pai, já era o pai de santo, o líder, né, que eu era líder de candomblé. E eu disse que eu não ia mais. Mas no dia do batismo do meu filho, eu estava trabalhando dentro de um terreiro, e de repente, quando chegou no final da tarde, os espíritos disseram, agora pare, mande todo mundo embora. Vamos, se arruma para a guerra, vamos para a guerra. E eu gostava de ir para a guerra, né? Porque eu gostava de mostrar o poder das trevas ali, fazendo as pessoas cair. Tanto que eu já tinha invadido uma igreja pentecostal uma vez e botei a igreja toda no chão, porque a pastora disse que ia tirar os demônios que estavam comigo. Aí como é que ela ia tirar os demônios que estavam comigo, que os demônios estavam todos lá manifestados nas pessoas falando em língua? Hoje eu não creio em dom de língua. Para mim o dom de língua é idioma, que nem o pastor falou em inglês. Esse é o verdadeiro dom de língua, né? Então eu já tinha tido essa experiência. E eu acabei e me preparei para a guerra e disse, e o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na igreja lá, vai botar todo mundo em possessão e a gente vai tocar o terror lá dentro. Eu digo, fechado. Aí eu me arrumei tudinho e fui com uma legião de demônios. Mas ao chegar na porta da igreja, do Espaço Alfa, eles subiram comigo até o degrau. E chegou bem no último degrau, já para entrar na porta, algum poder sobrenatural barrou eles lá. E eles disseram que não podiam entrar. Por mais de 30 anos entrando comigo em qualquer lugar e de repente não podiam entrar. E eu, naquele momento, dentro do candomblé existia um ditado, o que você começa, você termina. Pela primeira vez em mais de 30 anos, eles não terminaram, eu digo, eu vou terminar sozinho. Dentro da minha bolsa eu também levava um punhal de sacrifício chamado cutelo. Nem isso o inimigo quis mudar o nome, né? Então eu peguei, abri a bolsa, eu digo, aquele que eu vou entrar dentro da igreja tocando terror, e aquele que for me tocando eu vou furando com o punhal. E eu atravessei a primeira porta, entrei no corredor, quando eu entrei na porta central, dentro do culto, meu filho ia descendo no tanque batismal, na escada. E naquele momento ali eu senti, eu ia com tanta raiva, eu ia para amaldiçoar meu filho. E ali, na hora de abrir a porta, eu senti um poder sobrenatural. Ali já foi eu que senti esse poder sobrenatural. Ele me tirou a raiva, a ira e me deixou ali quietinho, manso. Passei mais de 30 anos destruindo famílias, porque as pessoas pagavam, vizinho pagava. Quem pagasse lá e a família não fosse estruturada, o inimigo ia lá e derrubava. Entendeu? E essas famílias nenhuma estavam em Cristo Jesus. Porque era muito fácil destruir uma família. E não é para acertar o mais forte. A tática do inimigo, ele acerta o mais fraco para derrubar o mais forte. Não é chegar direto, eu vou pegar o mais forte e vou logo derrubar. Não. Pega o mais fraco. E você ama teu filho, bota ele nas drogas. Bota na prostituição. Você pode ser um homem de fé, mas se você não estiver firme no Senhor, você cai. Você fica abalado. Né? Então o inimigo ele trabalha dessa forma, sempre tentando destruir a família, porque a família foi constituída por Deus. E ali foi, naquele momento ali que eu invadi a igreja, eu fui para tentar destruir minha própria família. Desde criança, eu andava pela rua, a vizinha lá, perto lá onde era o terreiro, dizia que toda vez que eu passava lá, me chamava de filho do demônio, filho de Satanás. Olha aí, esse demônio, isso era assim. Até que um dia ela tinha um gato de estimação e eu, tanta raiva que eu fiquei, um dia eu matei o gato dela. Né? E eu não era nem intenção de matar aquele gato, eu só peguei a pedra para espantar o gato, mas o inimigo foi tão cruel que a pedra caiu na cabeça e o gato morreu e ela saiu na hora ali. E ela começou a me xingar mais ainda de demônio. E naquele dia eu amaldicei aquela mulher. Eu disse que ela ia ver agora a força do demônio na vida dela. Que ela comprasse um caixão para começar a matar os filhos dela e depois o marido e ela ser a última, porque ela ia servir de testemunho. Não deu um mês, o marido dela morreu o filho dela foi cortar uma árvore, a árvore caiu em cima dele e esmagou. O outro carro bateu e matou. O marido dela adoeceu do nada e descobriu que estava com meningite e morreu. Então a família dela, por quê? Porque ela não era cristã. E ela insultava todo o tempo. Desde aquele dia, aquela rua, aquele bairro ali onde eu morava, todo mundo tinha medo de mim.
porque eu sabia que eu tinha o poder da palavra para as trevas, mas eu não mexia com ninguém. Eu só queria ser respeitado, coisa que eu não era. E ao invadir a igreja, eu recebi um abraço. Eu passei mais de 30 anos escondido numa vida oculta. E eu recebi um abraço de um irmão. Eu achava que ele ia me expulsar, me tratar mal, e ali eu ia tirar a vida dele, porque ele era o primeiro a morrer. Entendeu? Eu pensei que aquele abraço que ele ia me dar era um abraço de insulto. Mas ali também ele ia receber o punhal da morte do sacrifício. Certeiro no coração. Esse era meu pensamento. Mas Deus tirou toda aquela ira. E eu fiquei com medo naquele dia de lutar com aquilo. Eu digo, que força é essa que eu nunca senti na minha vida? O que é isso que me deixou calmo? Eu não vou lutar mais com isso. Né? E eu disse, não vou mais lutar. Eu ainda pensei em recuar para trás e voltar. Porque aquilo deixou mesmo calmo, manso. E, de repente, um irmão chega comigo, chamado lá irmão Roberto, e disse assim, irmão Eduardo, estou muito feliz porque você veio para o batismo do seu filho. E me abraçou. Eu com todo vestido de pai de santo, com toda a vestidura de guerra, ele era o primeiro a morrer ali na minha mão, ao me abraçar, me tocar. Mas só que ele nem sabia que o Espírito Santo já tinha me tocado ali. Eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu sabia que era um poder sobrenatural, porque eu vivia de energia, não e de poder, né, das trevas. Mas um poder daquele que me deixava manso. Quando o inimigo tem, ele deixa nós com ira. A gente sabe que aí quem tem ira não herdará o reino de Deus. Né? E ali começou esse conflito. Ali, naquele momento, ele ainda disse assim, eu vou te conduzir até o tanque, bem pertinho do tanque, para te ver o batismo do teu filho. E ele foi me conduzindo. E eu fui entrando, e as pessoas, e eu olhando para as pessoas, com rabo de olho, e muitos olhavam admirados. A maioria era convidado. Mas uns olhavam e baixavam a cabeça e fechavam os olhos. Naquele momento eu não entendi aquilo. Mas depois eu entendi. Naquele momento a igreja estava entrando em intercessão ali por mim. Porque sabia que ali ia ter um conflito muito grande espiritual. Mas também não sabia que Deus já tinha dado um quieta para mim ali, né? Para. Aqui não. Você é acostumado a bagunçar, mas aqui você não vai bagunçar. E ele acabou me levando até o tanque. O pastor, quando me viu, ficou com um semblante de nervoso. E tanto que ele virou de costas, assim, para não ficar olhando para mim. Só que eu já vinha com o rosto, meu rosto ficou rosado. Em vez eu acabei sorrindo. Eu bati palma. E na hora que meu filho foi sepultado nas águas, e morreu por uma nova vida em Cristo Jesus. E quando ele voltou, o pastor deram o microfone para ele, ele disse que estava muito feliz pelo batismo. E ele olhou para mim dentro dos meus olhos e disse, pai, independente da religião, eu te amo muito. Naquele momento, ele matou o pai de santo. Naquele momento ali, ele foi e me abraçou. Eu sempre gostei de abraçar meu filho, de fazer carinho, até hoje. Ele está com 22 anos. Né? Desde criança, ele sempre fala, pai, eu te amo, até hoje. E naquele momento, eu fui para casa, ele se batizou. Assim que ele se batizou, eu fui embora. E fui para o terreiro, cheguei lá, os espíritos não se manifestaram mais. E eu, como eles não tinham como se manifestar para trabalhar, eu peguei e fui para casa, tirei uma folga de uns 4 dias. Mas depois de 4 dias, eles entraram, foram lá em casa e já foram dando uma ordem para me executar o meu filho e minha esposa. E eu, naquele momento, foi a primeira vez que eu rejeitei uma ordem das entidades, dos espíritos, das trevas. Eu disse, não vou. Por que eu tenho que matar meu filho? Só porque tem uma igreja. Eu descobri, no momento que eu invadi a igreja, eu descobri depois que a igreja vinha orando por mim. Né? Então, eu disse, eu vou matar ele por quê? Só porque eles estão orando por mim? Só porque tem uma igreja orando por mim, eu vou ter que executar meu filho? Não aceito. Eles estão abandonando a família de vez. Eu, no outro dia, abandonei minha família. De novo, pela segunda vez. Saí de casa 2 vezes. E era para mim ter ido para 5 cidades, que eles disseram, onde eu tinha pai de santo já formado por mim. Eu formava outros pais de santo. E na hora que eu fui comprar passagem, não tinha passagem para nenhuma dessas 5 cidades. Lá onde você vai no porto, você compra passagem para todas essas cidades todo dia. E naquele dia não tinha passagem para nenhuma dessas 5 cidades. E o rapaz do guichê ainda disse assim, não, mas tem para Coari. Eu lembrei que eu tinha um tio lá, que eu tinha passado por lá. E eu digo, eu vou lá esfriar a cabeça uma semana, depois vou para essa outra cidade. E eu acabei indo para lá. Fiquei na casa desse meu tio, fizeram uma reunião assim entre família para me receber. E de repente uma tia minha perguntou de mim assim,
por que você veio assim do nada? Ele sabia que eu era líder de candomblé, né? E aí eu comecei a falar mal dos evangelhos. Eu disse, quando eu voltar para Manaus, eu vou destruir toda aquela igreja. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não consegui entrar, não consegui botar ninguém em possessão, né? Mas eu ainda estava já com aquele instinto ruim mesmo, de novo. Aí ela pegou e disse, se eu acabar com isso, você passou uma vida servindo Satanás. Hoje você vai servir a Deus, porque todos que estão em volta aqui são cristãos. Todos os meus primos lá são cristãos. E seu tio, onde você está dormindo lá, ele é pastor. E naquele momento, se eu tivesse um buraco, eu tinha enterrado a cabeça. Porque eu fugindo da luz, e Deus acabou me botando numa casa onde era todo mundo cristão. E eu, como era uma pessoa muito enfesada, eu disse, aquele que pegar a Bíblia para abrir para mim, vai apanhar ele e a Bíblia, assim para todo mundo. Aí mudaram de assunto. Fiquei uma semana lá, e toda hora os que estavam se formando para se tornar pai de santo tinham um ritual, às vezes tinha que estar orientando, aí ligava para o celular. E eu atendia o celular e de repente ficava estressado no celular, né? E quando ele percebeu que eu estava estressado, geralmente ligava de noite, e ele dizia assim, quando eu desliguei o celular de uma das vezes, ele disse assim, meu filho, você sabia que Jesus tira demônio? Eu disse, eu também tiro e coloco. Porque eu fazia aquilo com muita frequência, né? Mas ele disse, mas Jesus é mais poderoso do que você. Você sabia que ele tirou, ele foi logo assim, como ele sabia que eu falava muito sobre espírito, ele disse, você sabia que ele tirou uma legião de 2.000 demônios, espírito, e passou por uma manada de porco? Quando ele falou isso, aquilo me chamou a atenção. E ele já colocou na mesa, colocava um monte de comida lá para mim comendo. Enquanto eu ia comendo, fazendo de conta que não estava ouvindo, mas eu estava atento. Ele contou a história do endemoniado de Gadá. Eu sei essa história, ele falou ela todinha sem pegar a Bíblia, porque ele sabia que eu ia me fezar. E eu ainda disse, mas tio, mas eu também tinha uma legião de demônio dessa. Eu não sei por que aconteceu que eles foram barrados. Eu queria argumentar, eu queria entender, né? Ele disse, não, meu filho, foi porque o Espírito Santo estava ali. E foi a segunda vez que eu ouvi a palavra Espírito Santo. Uma quando eu invadi a pentecostal, que a pastora, quando começou a cair todo mundo, a pastora perguntei, e isso aqui, o que é? Ela disse, é o Espírito Santo. Aí eu mandei cada um deles dar o nome. Eu dizia, dá o nome Espírito Santo. E cada um demônio dava o nome manifestado em cada um daqueles irmãos. Né? E a outra vez foi quando ele falou, mas o Espírito Santo estava lá, foi ele que não permitiu. Aí a gente mudou de assunto, quando foi já numa outra semana, eu estava de novo no telefone, irritado, aí faltou um animal de sacrifício lá, e eu disse, então manda ele cortar a cabeça dele lá, e vocês cortam a cabeça do demônio lá, do espírito, porque ele não mandou matar meu filho. Ali já estava mostrando a minha revolta, né? E ele ficou ouvindo aquilo. Quando eu desliguei o telefone, ele olhou dentro dos meus olhos e disse, meu filho, você sabia que Satanás também matou os filhos de Jó? Eu não sabia quem era Jó, mas eu sabia que era Satanás, porque eu servia ele. E eu, quando eu fiz um pacto lá dentro daquele santuário das trevas lá, foi um pacto com ele, diretamente, não existe com outro. A gente é consciente do que fala, né? São coisas que eu falo que, por causa disso, já tentaram me executar 2 vezes o candomblé para não falar isso. Mas a gente faz um pacto. E aí ele pegou, eu sentei na mesa de novo, toda vez que ele sabia que de noite o pessoal me ligava muito, ele fazia uma mesa lá com café, com tucumã, né? Pastor gosta muito de tucumã. E eu ficava comendo, e ele começou a contar a história de Jó para mim. E aquela história foi tão poderosamente, ela tocou meu coração, porque quando chegou na parte dos 4 ventos, eu comecei a chorar. Como é que um homem que não chorava, que não acreditava no amor, um homem frio, né? Que andava por aí, quando as pessoas morriam, que fazia ritual, as pessoas morriam, ele ia lá na beira do caixão e ainda dizia, tá, que você não depositar o dinheiro na minha conta, o restante, daqui 7 dias você pode comprar teu caixão. Porque era acostumado a fazer isso, para intimidar as pessoas. Né? E de repente esse homem começa a chorar, que nem uma criança com as lágrimas descendo, e eu baixei a cabeça, e ele contou a história de Jó para mim. E quando ele terminou, eu disse para ele, tio, eu tomei uma decisão nesse momento, eu vou voltar para Manaus amanhã. Ele disse, por quê? Né? Ele ficou até preocupado, eu disse, não, eu vou voltar. Satanás fez eu destruir, eu passei anos e anos destruindo família, Satanás fez eu destruir a minha. Agora eu vou voltar para Manaus, vou reconstruir a minha família de volta, e vou para a igreja, vou me desfazer de tudo que tem naquele terreiro de candomblé. Quando não tiver mais nada, eu vou para a igreja conhecer esse Deus que eu não conheço. Foi essa palavra que eu usei lá. E eu disse, só tem um detalhe. Ore por mim que eu não vou durar nem 16 dias. Eles vão me executar.
Ele disse, não, meu filho, agora você passou para o lado certo. A igreja vai orar, mas você tomou a sua decisão. E eu voltei para Manaus. Cheguei lá numa sexta-feira de manhã. A minha esposa queria fazer um pequeno grupo lá. Eu comprei um balde de gasolina com 20 litros de gasolina e deixava lá. E eu mostrava. Eu pegar a gente aqui, eu vou botar gasolina ao redor da casa e vou tacar fogo. Quando estiver pegando fogo, eu jogo o balde dentro da casa e vou fazer todo mundo pegar fogo aí dentro. E ela tinha medo, porque eu era de fazer isso. Entendeu? Aí, de repente, cheguei lá, minha esposa foi me receber, minha tia, não, conversa com ele, que ele está mudando, Deus está trabalhando no coração dele. Aí eu cheguei lá e falei para ela que eu tinha aceitado, que eu ia aceitar esse Jesus. Eu falei, falar assim, eu vou aceitar esse Jesus aí, que é o teu Jesus aí. Eu não conheço, mas vou aceitar. E ela começou a se ajoelhar, começou a chorar, adorando a Deus de joelho, né? E ela dizia, eu não acredito. Eu digo, acredite, eu vou aceitar. Chame o pastor hoje, né? Então marca com ele que eu vou aceitar esse Jesus. Eu disse, tem mais, eu vou casar contigo para te se batizar. Aí que ela dizia, então me belisca que eu não acredito. Eu beliscava ela chorava, louvava e olhava para mim espantada. Ela dizia, eu não acredito, me belisca, eu beliscar. Até que eu belisquei ela mesmo, que ficou roxo, porque eu fazia assim com força mesmo, né? Que era para ela acreditar que realmente, né? Aí, de repente, ela me abraçava, chorava, ela abraçava nas minhas pernas, porque ela estava de joelho, orando, né? E agradecendo a Deus pelo milagre ali. E, de repente, ela olhou para mim espantada, e ela entrou num choro desesperador. Aí eu disse, o que foi? Eu achei que tu não vinha mais para cá, e eu resolvi fazer um pequeno grupo, e tu vai tacar fogo na casa com todo mundo dentro. Eu disse, então, a partir de hoje, esquece esse negócio de eu tacar fogo na casa com todo mundo dentro. Pode chamar todo mundo, e chama o pastor, que hoje eu vou aceitar Jesus como meu único Senhor. Né? Eu não entendo muito, eu disse para ela, mas eu vou ouvir tudinho. E nesse dia foi a igreja toda para minha casa. Minha sala é grande, ela tem 8 metros por 6. Apareceu tanto banquinho lá de plástico assim, que tiraram as mesas, tiraram os sofás. Eu sei que virou tudo, o pessoal querendo ver eu aceitar Jesus. E foi ali que eu aceitei Jesus como meu único Senhor. Foi a primeira vez que eu dobrei o joelho para Deus. Quando eu aceitei Jesus, o pastor já veio com o livro de Levítico. Irmão Eduardo, mas eu sei que tu é bem disciplinado, tu gosta das coisas bem certinhas. Ele disse, mas tu come porco. Eu digo, como mesmo, pastor? Todo dia meu café da manhã é porco frito. Eu mato o porco, sacrifico, pego a carne e não vou comer, que eu gosto. Porque o porco é a sobremesa de um ritual de candomblé para Satanás. A sobremesa é o porco. Né? Então foi por isso que uma legião de demônio entrou no porco. Porque pertence a ele. E Deus diz que é imundo. E eu disse, está escrito? Ele disse, tá. Eu digo, então leia aí para mim. Por quê? Por que eu dizia ler? Porque eles nunca deixaram eu ir na escola e eu não sabia ler. Então, mas tudo que você botava na minha mão, o Espírito já estava dizendo, está escrito isso, 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 e você vai responder isso. E eu passei uma vida toda tendo alguém que me explicava, um Espírito que me orientava em tudo. Aí depois disse, mas tu come peixe? Ele foi dizendo todos os animais que ele estava ali em Levítico 11, tudo eu comia, tudo. Aí eu disse, então tá, a partir de hoje eu não vou comer. Aí chegou e disse, mas tu toma Coca-Cola, né? Eu disse, muito, eu não bebo nem água. E eu tenho raiva de água, só Coca-Cola. Né? E aí eu digo, a minha esposa passou uma ficha corrida para o pastor. Aí eu disse, não, que não estiver na Bíblia eu não vou deixar. Aí ele foi para o princípio de saúde. E nesse dia eu mudei meu hábito. E 3 anos atrás tomei a decisão, através de um sonho, que eu prego muito nas ruas com megafone, né? Tenho um ministério, com um morador de rua. E eu tive um sonho, a voz dizia, vai para a rua pregar, meu povo está na rua. E a voz depois disse, você vai deixar de comer carne. E depois que eu deixei de comer carne, 3 anos atrás, minha mente ela abriu de uma tal forma para a palavra de Deus, de eu memorizar texto inteiro. Né? Hoje, a minha pregação, eu puxo todos os textos, sem estar abrindo a Bíblia, mandando vocês abrir. Mas hoje eu estou contando o testemunho, porque o pastor pediu para entrar no testemunho em si, mas para vocês verem o conflito das trevas. Né? E eu acabei entendendo e deixei de tomar refrigerante. No dia da minha convenção, já foi uma mudança mesmo, bem radical. E eu disse para o pastor que eu ia passar 30 dias para desmontar o terreiro. Durante esses 30 dias eu não ia para a igreja. Porque não tinha como eu ir para a igreja de manhã e de tarde para o terreiro trabalhar para levantar recursos para poder desmontar. Eu disse, não tinha como servir 2 deuses. Ou serve um ou serve o outro. Eu digo, então, mas eu aceitei. Mas eu vou trabalhar. Mas quando eu terminar aqui, fechar, não tiver mais nada, eu já entro como
um adventista. Aí fechou, mas a igreja ficou toda em oração. E depois de 30 dias eu já entrei para a igreja, o primeiro sábado já entrando como adventista. Só que entrei até sem roupa praticamente, né? Porque os espíritos queimaram a minha roupa todinha para mim não ir para a igreja. Mas como tinha uma roupa que estava na máquina de lavar, foi a roupa que eu usei para ir para a igreja. E eu quase não ligava muito para a minha roupa, porque eu passei mais de 30 anos usando aquela roupona de candomblecista. Eu usava só uma roupa simples mesmo, só para ficar em casa. Né? Porque eu não tinha uma vida social. Meu mundo era ali dentro. Né? E graças a Deus, quando eu saí da igreja, todo mundo entregava uma sacolinha lá no carro. Irmão, está aqui um presente para ti, um negócio aqui, mas só abre em casa. Quando eu cheguei em casa, ganhei um guarda-roupa novo. Satanás te queimou e Deus foi lá, deu o dobro. O dobro mesmo. Né? Para te ver como Deus ele vem cuidando de pequenos detalhes. E depois que eu aceitei, eu fui estudar a palavra de Deus. Passei um ano estudando a Bíblia. Meu filho se batizou no dia 29 de outubro de 2016. E eu me batizei dia 29 de outubro de 2017 numa quadrenal. 15 dias antes sofri uma possessão. Eles pelaram a minha cabeça, que é submissão, é morrer para nascer o orixá. Então, no meio dessa possessão, eu acabei pelando a minha cabeça, em possessão, e que era para me desistir do batismo, porque Satanás tentou me impedir todo o tempo do batismo. Eu dizia para os pastores, mas eu já aceitei Jesus, porque todo dia eles me atacam. Por que eles não querem que eu me batize? Depois que eu me batizei, que eu vim entender essa guerra. Porque foi no batismo que Satanás perdeu a autoridade. Hoje eu vivo sob a autoridade de Cristo. Foi no batismo que o Senhor, o meu anjo de guarda, escreveu meu nome no livro da vida. Hoje eu posso dizer com toda certeza, hoje eu sou um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E foi no batismo que ele perdeu a autoridade. E hoje eu sempre falo que eu vivo sob a autoridade de Cristo. E todo dia eu vou buscando isso. Em 2018 passei uma semana sem ler a Bíblia, porque eu quis fazer um teste. O que ia acontecer uma semana sem ler a Bíblia? E uma semana sem ler essa palavra aqui, sem se alimentar dela, eu quase tirei minha própria vida. Quase fui executado, eu mesmo tirando minha própria vida. Porque eu ouvi uma voz do demônio e ele disse, ele não morreu por ti, então morre por ele. Te levanta, pega a faca e te mata. E eu fui levantar para tirar minha própria vida nesse dia. E eu nem fui para a igreja no sábado, porque eu já acordei com raiva. Como é que você dorme bem no pôr do sol, no PG e acorda com raiva? Uma semana sem estudar a palavra de Deus. Uma semana sem buscar Deus para fazer um teste, para ver o que ia acontecer. Quase custou a minha vida. Né? E tem muitos que acabam só estudando a Bíblia e errar no sábado. Né? Mas não, a gente tem que buscar todos os dias, em espírito e em verdade. Mas eu escutei a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. A voz disse, vai para o teu quarto, toma teu banho, te arruma e vai para a igreja. E tanto que eu sabia que eu disse, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Fui para o quarto, tomei um banho, me arrumei. E na hora que eu saía, minha esposa tinha saído no carro. Eu não tinha celular, porque o pessoal queria me executar, porque não queria que eu testemunhasse na igreja. Porque 8 mães de santo tentaram me buscar e hoje estão na igreja adventista. Porque eu fui dizer para ela na Bíblia por que eu não ia mais. E eu tenho todas as passagens aqui sobre feitiçaria e idolatria. Eu usava todo esse argumento aqui, dizendo por que eu não ia, mas o Espírito Santo... Só que tinha um detalhe, eu botava elas para ler, orar e ler. E no momento, quando eu terminava de fazer o apelo, elas aceitaram Jesus. Então, pense num conflito espiritual, uma guerra muito grande. Mas elas não testemunham, elas têm medo de morrer. E eu era perseguido. Aí, como por causa dessa perseguição, eu não tinha celular, não podia ter número, né? Tudo era com o pastor e com a minha esposa. Tudo era com o pastor e minha... Eu, para me testemunhar na igreja, tudo tinha que passar pela mão dele. Não, nada vinha, porque podia cair numa cilada, né, do inimigo. Então, eu acabei... Aí eu disse assim, mas Senhor, eu não tenho celular. Eu não tenho dinheiro, porque eu vivia do candomblé. E de repente eu larguei tudo e vou viver de quê? Eu passei um ano vendendo mestre coisa para ir pagando a conta. Porque eu não digo, vou viver de quê? Né? Aí eu não tinha dinheiro. Fui para o deserto por mais de 3 anos. Né? Acostumado a ganhar muito dinheiro fácil. E de repente ter uma dificuldade e até faltar alimento dentro de casa. Né? Mas tudo Deus, aquilo Deus estava trabalhando no meu coração. Para mim me esvaziar de tudo aquilo que eu vivi.
E de repente eu disse assim, mas o senhor mandou me arrumar, eu não tenho dinheiro, eu vou subir o condomínio, vou lá para a principal lá do aeroporto lá e vou para a parada do ônibus. E o senhor vai mandar alguém me levar de volta para a igreja. Aí eu me arrumei tudinho, porque ali também era passagem de alguns irmãos que passavam para ir para a igreja, né? E eu achava que eu parando na parada, um carro passava e todo mundo me conhecia. E de repente, quando eu chego na beira da pista para parar, para um carro branco na mesma hora. Baixa o vidro do carro, um irmão que eu nunca vi na vida, era um militar, que tinha chegado de outro estado, transferido para Manaus, das Forças Armadas. Ele disse, Varão Galileu, para onde você vai? E eu disse, eu estou querendo ir para a igreja. Ele disse, Varão Galileu, entra no carro, eu vou te levar para a igreja. Era a resposta de Deus que ia me levar para a igreja, daquele conflito que eu estava tendo lá em casa, que eu ia tirando minha própria vida. E eu disse, mas é longe, é lá na Ponta Negra. Ele disse, Varão Galileu, entra no carro, que eu vou te levar para a tua igreja. E ele me levou e eu contei para ele que eu ia tirando da minha vida. E ele disse que quando ele ia passando, Deus disse no coração dele, na mente dele, pare e leve esse varão. E ele parou. Ele obedeceu, ele ouviu a voz do Espírito Santo. E quando chegou na igreja, já chamei o ex-irmão, o irmão Roberto, que era o diácono que me abraçou no dia lá do evento. Ele que estava lá na coisa. Já falei a história para ele, agradeci o pastor, já mandei o pastor anotar o telefone dele na Bíblia e o nome dele, porque o pessoal dizia, não, ele some, é um anjo. E eu não queria, né? Eu disse, não, esse foi real. Aí depois o pastor ligou para ele e conversaram, né? Tanto que eles estão tentando ajeitar um momento para entrar nessa história aí, numa pregação lá no Espaço Alfa com esse pastor. Que eu descobri depois, o pastor conversando com ele também, que ele era pastor. Mas ele não falou de que denominação, até hoje eu não sei. Só sei que Deus usou esse homem para me tirar dali, daquele conflito que eu estava tendo entre o bem e o mal. E esse conflito, ele existe na nossa mente. Porque o inimigo, ele trabalha na nossa mente. O que ele quer? Ele quer tirar nós do foco da cruz, da nossa salvação, de ir embora com Jesus. Ele ele usa vários tipos de métodos. E pode ser até o próprio celular. O celular ele também pode ser para você pregar a palavra, mas também ele pode ser uma ferramenta para você perder a tua salvação. Porque ali você vê de tudo. Você pode se prender numa corrente, como aquele endemoniado. Né? Qual é a corrente, né, que vai prender? Será a prostituição? Será o adultério através de vídeo? Né? Então tem várias coisas que o inimigo ele vem aprisionando as pessoas. Né? Isso acaba trazendo consequência. Né? Quando eu me batizei, eu disse que eu vou para a igreja, mas eu não vou para ficar sentado no banco, porque eu não sou homem de ficar sentado no banco. E desde lá eu não vim para ficar sentado. Eu vou para a rua, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu anuncio as 3 mensagens angélicas. E hoje eu estive esses dias pelo centro, aquele morador de Rua da Sé, e vou para o meio mesmo, e eu achei que eu ia apanhar desde lá, e fizeram foi sentar e ouvir a palavra de Deus, as 3 mensagens. E diziam que realmente Jesus está voltando. Enquanto muitos não querem ir pregar o evangelho. Jesus fala que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então acabou as férias de vocês aqui também. Vamos para a rua, vamos clamar, vamos anunciar o evangelho. Cada um de vocês tem um trabalho. Hoje eu sou um fotógrafo, né? Eu sou um missionário disfarçado de fotógrafo. Eu ganhei um equipamento do Provar e Verde, ele pagou um curso, eu estou começando. Graças a Deus, do final do ano para cá, e o começo desse ano, Deus começou a abrir as portas, né, para mim como fotógrafo. Mas quando Deus toca no meu coração, vai embora. Eu largo tudo. Que nem eu estou desde setembro viajando, e pela fé. Cada cidade eu chego, eu sou acolhido, os irmãos ajeitam a agenda e vão me apresentando nas igrejas, e aí vão pedindo a carta de recomendação, e é um dia de cada vez. E eu, como sempre digo, Deus proverá, né? E eu já viajei muitos lugares. Né? Já fui para Bolívia, já fui para o Peru, já fui para a Colômbia, e tudo isso pela fé. Eu vou só com a passagem de ida. E a minha esposa fica preocupada. Como é que tu vai só com essa viagem? Eu saí de lá só com R$100 no bolso. Ela disse, meu marido, como é que tu vai para um lugar... Porque na região norte era mais fácil de me resgatarem, né? De levar de volta. Eu digo, eu vou só com ide. Jesus não diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Né? Então, ele deu uma ordem. E eu quero seguir essa ordem. Não por obrigação, mas por amor. E eu quero que as mesmas pessoas tenham a oportunidade que eu tive de conhecer Jesus. Hoje eu louvo Deus. Eu louvo esse Senhor todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.
Deus transformou a minha vida. Ele disse assim, a minha esposa foi tocada pelo Ministério de Louvor. Hoje ela faz parte do Ministério de Louvor, irmã. Ela canta na igreja. O meu filho, Deus deu o dom, ele aprendeu a tocar violão, baixo. Ele também é músico da igreja e faz parte do ministério. Tanto que hoje ele é coordenador de música da CEAN, da associação de lá. E é todo mundo envolvido no ministério. E eu digo, Senhor, e eu? Ele diz, como tu não sabe cantar nem pregar, tu vai para o púlpito. Tu vai cantar e nem tocar, né? E hoje eu vivo no púlpito, contando meu testemunho. Assim como aquele endemoniado. Jesus, vai e conte as boas novas. Eu dizia que nem Deus ia me converter. Nem Deus. Desafiava a Deus. E hoje eu agradeço a Deus todos os dias. Mas que eu estou aqui hoje é porque o Espírito Santo me trouxe, porque Ele quer falar com você, convidado. É a sua hora de tomar a decisão. Essa é a igreja do povo remanescente de Deus. Essa é a igreja que Satanás está em guerra, que está em conflito. Ela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É essa igreja que vai se pôr sob a areia do mar. Ela que é a igreja que não vai dobrar. Só a gente sabe que muitos vão sair como palha, porque a palha voa, mas o grão fica. E Jesus está anunciando, já começou a sacudidura, já começou o juízo de Deus. As coisas vão intensificar de uma tal forma daqui para frente. Eu creio que do ano que vem o negócio vai começar a pegar fogo, até 2025. Que para se cumprir o que está lá em Daniel 12:1, tempo de angústia. E muita gente está dormindo, está frio, aí está deixando, não, deixa a vida me levar. Eu quero é que Deus solte os 4 anjos, que é para poder a gente entrar no meio desse furacão cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu vivo nas ruas, abandono tudo. Eu digo, já que eu não consigo montar um negócio para trabalhar, então que o Satanás me sustentou lá a vida toda, mais de 30 anos, então agora eu vou viver porque Deus vai me sustentar. E Ele tem me sustentado, eu e minha família. Pela fé estou aqui hoje. E pela fé estou voltando para Manaus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.